Cá estamos nós novamente. Que a graça misericordiosa do nosso Deus esteja conosco e habite os nossos corações, enchendo-nos de graça e misericórdia. Continuaremos a nossa meditação no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versos 1 a 24. Isaías 5, 1 a 24. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia, e então por que produzi uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Eu vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. Eu vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas. A terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de sementes produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo vinho, desde a madrugada até tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas, a música de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Mas eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será prisioneiro fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades. Toda essa gente que vive nas farras e na orgia serão também por ele acolhidas. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo, e assim todos ficarão sabendo que ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas, e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro e dizem: que Deus se apresse, faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo de Deus de Israel realize depressa os seus planos para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que venceram apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam vinho para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó, pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Hoje pela manhã nós iniciamos a nossa meditação no texto do profeta Isaías, capítulo 4,
capítulo 5, versos 1 a 24, e o fizemos dizendo que uma coisa maravilhosa que transparece todas as vezes que nós lemos a Bíblia é que nós descobrimos que ela é um livro atualizado e contemporâneo. É um livro que fala para todas as épocas, para todas as gerações, porque a humanidade permanece a mesma em suas qualidades essenciais e Deus continua o mesmo. A mensagem de Deus para o mundo é ainda esta velha mensagem, e eu quero mostrar quão relevante ela é para o nosso mundo e para o momento em que nós estamos vivendo. Qual é o problema do nosso mundo? Por que as coisas estão como estão? Falamos ainda que nos últimos tempos muito se tem dito, muito se tem argumentado em relação à origem da atual pandemia, e que não são poucos aqueles que a querem atribuir a pecados específicos das mais diversas personalidades, dos mais diversos grupos, povos ou nações. Alguns acusam os chineses de serem os criadores do vírus, outros as nações industrializadas e capitalistas, ainda outros creem piamente que tudo é culpa dos comunistas. Enfim, cada um, a partir do seu ponto de vista, acusa o outro, querendo lançar sobre ele toda a culpa pelo mal que a humanidade está enfrentando. A humanidade está louca, que vivemos em insanidade, o acúmulo da irracionalidade. Mas, lendo a palavra de Deus, nós descobrimos que há 2.800 anos o profeta Isaías denunciou 6 coisas que estavam erradas na vida do povo de Israel e que tudo tem a ver com os principais problemas enfrentados pela nossa geração e pelo nosso mundo. Falamos que o profeta Isaías apresenta na forma de ais. E desta forma apresentamos os 3 primeiros ais, porque são 6 os ais que Isaías apresenta nesse texto. O primeiro ai, o ai do materialismo, do consumismo desenfreado, daqueles que só pensam em acumular. O segundo ai, o ai do hedonismo, o ai daqueles que têm obsessão e mania pelo prazer, daqueles para quem só o prazer é que conta. E o terceiro ai, o ai que é proferido pelo profeta por causa da iniquidade, o ai daqueles que vivem atrelados à iniquidade com as cordas da mentira. Agora, nós abordaremos os 3 últimos ais. O quarto ai. Por que a ira de Deus permanece sobre o mundo de hoje? E por que o mundo está do jeito que está? O quarto ai responde dizendo, por causa da perversão moral. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ser pervertido é pior do que ser imoral. Ser imoral é, de alguma forma, extremamente negativo, mas os pervertidos vão além da imoralidade, porque eles revertem a moralidade. Colocam o mal por bem, o bem por mal, as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Derrubam todos os padrões. É uma inversão deliberada dos valores universalmente aceitos. E isso pode ser visto em indivíduos, isso pode ser visto em nações, isto pode ser visto na comunidade mundial. Tudo está de pernas para o ar e tudo está de cabeça para baixo. Nesse momento, de forma muito especial, tudo está confuso. Aqueles que atacam e agridem acusam os outros de o fazê-lo. Os que promovem as desordens e a instabilidade acusam como culpados aqueles que eles próprios têm como inimigos. Esta é uma das características mais óbvias dos tempos em que estamos vivendo. Há uma inversão de valores. Nós quase chegamos ao estágio em que não ser pervertido é anormal e o pervertido é glorificado. Tudo pode ser resumido numa frase que, embora não seja dita, na prática ela tem sido o slogan dessa geração. Não se fala, mas este é o slogan. Mal seja o meu bem. Isto é o que a nossa geração pensa. Mal seja o meu bem. A bem da verdade, não há nada de novo, não há nada de extraordinário nessa inversão de valores do nosso tempo. A Bíblia afirma que isso aconteceria. E lá está. Como foi nos dias de Noé, assim também será. Como foi nos dias de Ló, assim também será. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será. A assim chamada nova moralidade não tem nada de nova. Ela é muito velha. Como alguém já disse,
A nova moralidade não é nada mais, nada menos que a velha moralidade tentando se aperfeiçoar. Qual é o fim? Qual o fim para o qual tudo isso nos levará? Já estamos à luz, já temos à luz da Bíblia a resposta para essa pergunta também. Ela nos leva ao dilúvio, ela nos leva à destruição de Sodoma e Gomorra, ela leva à destruição de Jerusalém, ela leva ao exílio de Israel, ela leva à escravidão. Tinha razão o grande historiador inglês do século XX, Arnold Toynbee, quando ele disse: existiram 7 civilizações, nenhuma delas morreu. Todas se suicidaram. Existiram 7 grandes civilizações. Nenhuma delas morreu. Todas se suicidaram. E essa é a nossa triste realidade. Nós estamos nos suicidando. A nossa geração está se suicidando, porque é uma geração pervertida. O quinto ai. Por que a ira de Deus permanece sobre o mundo de hoje? Por que o mundo está do jeito que está? O quinto ai também responde: por causa do nosso orgulho. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes da sua própria opinião. Esse quinto ai pronunciado por Isaías sobre os seus contemporâneos está relacionado com algo para o que temos uma nova palavra hoje. Está relacionado ao humanismo. O humanismo é o credo dos assim chamados intelectuais. O humanismo é a crença na humanidade. O humanismo é o interesse apenas no homem, sem levar Deus em consideração. Ele exclui Deus porque crê que os seres humanos se bastam a si mesmos. O homem está no centro do universo. E não há nada maior, não há nada mais grandioso do que o homem. Os homens do nosso século têm orgulho de si próprios, têm orgulho de seu intelecto, têm orgulho de sua sabedoria. Eles se sentem superiores a tudo e a todos que vieram antes. Mas como é possível que se sintam assim sobre si mesmos com o mundo do jeito que está? A Bíblia, mais uma vez, explica, dizendo que as pessoas se gloriam em sua sabedoria e em sua inteligência porque elas são tolas. A Bíblia diz que as pessoas se gloriam em sua sabedoria e em sua inteligência porque são tolas. De acordo com a Bíblia, quanto mais sábio o homem ou a mulher forem, mais humildes serão. Numa expressão belíssima, consagrada de Sócrates, o verdadeiro homem, o verdadeiro sábio, é aquele que sabe que não sabe. Essa é a grande verdade. O verdadeiro sábio sabe que não sabe. Mesmo assim, há pessoas que ainda se gabam de sua sabedoria. São sábias aos seus próprios olhos. São inteligentes da sua própria opinião. Nada disso. São orgulhosas. São vaidosas. São medíocres. Nelas, tudo não passa de ostentação ridícula. São orgulhosos de sua sabedoria, são orgulhosos de seu entendimento, mas não sabem nada sobre a vida. Por isso, destroem e ameaçam a vida. O sexto ai. Chegamos ao sexto e último dos ais. Ais que foram pronunciados pelo profeta Isaías sobre os seus contemporâneos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Por que a ira de Deus permanece sobre o nosso mundo de hoje? Porque o mundo está do jeito que está. O último ai responde: por causa da injustiça. Esse ai não tem nada a ver com o segundo. O segundo ai era o ai do prazer. Esse ai fala da irresponsabilidade dos altos líderes de Israel, fala da irresponsabilidade dos juízes de Israel, que eram culpados não apenas por se entregarem à bebida, mas por perderem o senso de moral, por praticarem a injustiça. São líderes, estão investidos de autoridade, têm a responsabilidade de ministrar a justiça, mas se deixam corromper, se aviltaram, se acovardaram. Existe um elemento de sarcasmo neste último ai. Já não existem mais poderosos pelo país,
Já não existem mais no país homens fortes. Já não existem mais homens e mulheres que sejam capazes de morrer por alguma causa nobre. Existe alguma esperança? Existe alguma saída? É claro. Foi por isso que Deus mandou o profeta. Também a saída para nós, também a saída para o nosso mundo, a saída para nós e o nosso tempo, a saída para nós e o nosso pecado, porque Deus não nos abandona. O mesmo Deus que falou pela boca do profeta, fala-nos através do Filho. Os judeus, o povo de Israel, há 2000 anos, 2800 anos atrás, teve Isaías. Nós temos Jesus. Assim, a sua pergunta, que mais poderia ter feito além de enviar o seu Filho único? Eu respondo: ó Deus, tu não poderias ter feito mais nada. Fizeste tudo em Cristo. Por isso, a Ele eu me entrego o meu coração. Triste quadro da humanidade, da nossa humanidade. Por isso, só nos resta esperar que as cordas e os laços do amor do nosso Deus alcance a cada um de nós e que a Ele entreguemos o nosso coração para que vivamos vida feliz. Que Deus nos abençoe.